está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Lá no céu, no santuário, já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Amém, que maravilha. Muito obrigado, Arautos do Rei, por essa música impressionante. A gente escuta essa música há muito tempo e toda vez parece que é a primeira vez. E é você que está em casa, você que está acompanhando a gente numa igreja ou num pequeno grupo, ou quem sabe em um outro ambiente pela internet, seja muito bem-vindo. Nós já estamos aqui ao vivo no Arena do Futuro dessa noite, em que vamos falar um tema muito importante, muito especial. Vamos falar sobre o pão da vida. Vamos analisar o pão dentro do contexto do santuário e dentro, claro, do contexto da salvação. Mas antes, vamos fazer uma oração pedindo as bênçãos de Deus sobre esse programa. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, é com muita alegria que nós estamos na Tua presença nessa noite, porque sem o Senhor nós não somos nada, não podemos fazer nada. Então, antes da gente abrir a Bíblia, entrar no tema de hoje, queremos pedir a Tua presença, a Tua bênção, a Tua direção. Não somente para nós aqui, mas também para cada pessoa que está ouvindo, vendo e participando desse programa. Em nome de Jesus, amém. E aí, meu amigo, como você está? Está bem? Você está em casa? Está tranquilo, no sofá, na paz? Que bom, Deus seja louvado. Você está onde? Numa igreja? Excelente, é a casa de Deus. Você está num pequeno grupo? Nota 10, está entre amigos. Aqui é o Arena do Futuro especial ao vivo. Nós queremos convidar você para ser nosso seguidor, nosso amigo, no Twitter do programa. É @Arena do Futuro. E também do Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. E ainda temos o blog, onde você tem vídeos, textos, mensagens, fotos, testemunhos. É só você entrar no site da TV Novo Tempo. TV Novo Tempo, ou melhor, Novo Tempo só, claro. novotempo.com/Arena do Futuro é o nosso blog. Tá legal? Eu quero mandar um abraço muito especial para Roseli Gonçalves Keller. Ô Roseli, o programa de hoje é para você, tá? Eu recebi teu e-mail, vi tudo que você escreveu. Nós sabemos das lutas que você está passando. Ninguém precisa saber, só Deus e você sabem. Mas saiba de uma coisa, Deus ama você. Ele tem um propósito muito lindo na sua vida, tá bom? No final do programa de hoje, a sua vida vai mudar. Você vai ser uma nova criatura. Também quero mandar um abraço para o pequeno grupo Castelo Forte, em Manaus. Esse grupo tem feito um trabalho lindo essa semana. Eu aproveito também para mandar um abraço para o pequeno grupo do Castelinho do Rei, também em Manaus. E um alô especial para você, André Alves Ribeiro, de Mogi Mirim. Parabéns, você decidiu pelo batismo, já confirmou no nosso Face, você será batizado para a honra e glória do nosso Deus. Tá bom? Agora, eu não estou sozinho e hoje eu tenho dois amigos especiais, como estou recebendo cada noite dessa semana. Estou me sentindo privilegiado. Aqui ao meu lado está o meu amigo, pastor Ivan Saraiva. Pastor Ivan Saraiva, um prazer ter você aqui no Arena. Seja bem-vindo.
É uma alegria, pastor. Que gostoso ter o Arena ao vivo e todos os dias, né? Acho que é uma semana especial, a Última Esperança, Anjos da Esperança todos os dias. Sem dúvida é uma semana especial de festa e de alegria para toda Novo Tempo. Amém. Bom, ele tem muita experiência no ao vivo, né? Porque ele está toda semana no ao vivo. Nós estamos começando aqui no ao vivo. Muito obrigado por sua presença, é uma honra tê-lo conosco. Uma alegria, pastor. Viu? E ao lado do pastor Ivan, nós temos aqui um amigo também do peito, tanto quanto o pastor Ivan, que é o pastor Laerte Lanza, meu amigo pastor Laerte Lanza. É um prazer tê-lo aqui no Arena, porque eu já estive contigo no Anjos. Boa noite. Esteve e estará sempre quando você tiver novidades aqui no seu programa para apresentar para os seus telespectadores, né? Isso é muito bom. Prazer é nosso estar aqui, viu? Muito obrigado, pastor. O prazer é todo nosso. Uma alegria estar com os meus amigos, colegas de pregação, de televisão, de ministério e de fé. Pastor Ivan Saraiva, pastor Laerte Lanza. Essa noite nós vamos entrar num assunto muito gostoso. Porque tudo que se fala de Deus é uma delícia, né? É um banquete espiritual. E hoje, literalmente, vai ser um banquete espiritual, porque vamos falar sobre o pão da vida. E queremos falar sobre o pão dentro do contexto do santuário, que é o contexto do plano da salvação. Ali estava a mensagem do plano da salvação. Pastor Ivan Saraiva, uma pergunta. Quando se entrava no lugar santo do santuário, de um lado havia um castiçal com 7 lâmpadas, e do outro lado havia uma mesa com 12 pães. Por que tinha esses pães ali? Qual era o objetivo, o significado daqueles pães? Por favor. Veja, pastor, era do lado direito, né? Quando você entrava no santuário, do lado direito. A gente precisa lembrar que tudo no santuário apontava para Cristo. Tudo. Porque Cristo é a nossa redenção. Então, cada detalhe, cada pequena situação dentro do santuário, todo o ritual e os seus emblemas representavam Cristo. Jesus, quando veio aqui a essa terra, em João 6,48, ele colocou de maneira bem emblemática e firme isso: eu sou o pão da vida. A gente precisa lembrar que o contexto de João 6, ele falando também a respeito, dizendo assim, olha, eu sou o pão que veio do céu, fazendo uma alusão a maná, mas também em inferência a essa questão do santuário. Haviam ali 12 pães, né? Esses 12 pães representando ali as 12 tribos de Israel, né? O povo de Israel, a plenitude, a totalidade do povo, mas o pão representava o nosso Salvador Jesus Cristo. Imagina, né? Ele nos ensinou a orar dizendo assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uau. Ele é o pão, Amém. né? O pão da vida. Que lindo isso, hein? Muito obrigado, pastor Ivan. Pastor Laerte Lanza, você ouviu a fala do pastor Ivan? Sim. Ele falou do número 12 e tal. E explicou o pão relacionado a Jesus. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse aspecto. Mas, pastor, o pão era magro, era um pão sem fermento e tal. Era uma pilha de 6, outra pilha de 6. Por que não tinha fermento, pastor? O fermento, ele tem um simbolismo bastante interessante. Na verdade, a gente pode ter duas aplicações para fermento na palavra de Deus. A primeira é que o fermento, ele pode ser comparado também ao reino de Deus, que cresce. Uau, interessante. Mas, quando você pensa em fermento no que tange a salvação, a vida de um cristão, a vida do Filho de Deus, ele representa a ausência de pecado, quando não tem o fermento. Então, o fermento ele também está associado com o pecado, quando você usava num pão lá da mesa da proposição. Por isso Deus disse, olha, pão sem fermento, ausência total de pecado. E isso é bastante interessante nesta comparação com os pães que estavam ali no santuário. Deus queria que o seu povo estivesse sempre numa postura diária de santidade, de santificação. E santidade, santificação, não significa que vai mudar a sua natureza pecaminosa, não é? Porque quem muda é o Senhor Jesus. Claro. Mas Deus quer que nós sejamos separados, não é? Que nós andemos afastados do pecado, longe do pecado. Esta é a mensagem da questão do fermento. Entendi. Né? Pastor Ivan, olha, ele fez um comentário muito, muito bonito, muito bíblico e verdadeiro, mas, pastor Ivan, o pão também, falando do pão em si, você falou que significa Jesus, representa Jesus e tal, citou o texto bíblico, o pastor Laerte Lanza também falou do detalhe do fermento em si. Jesus nunca pecou. E Jesus é o pão da vida, como você mencionou anteriormente. Também nós poderíamos pensar que o pão no santuário era um convite de Jesus à mesa, à comunhão, à intimidade, ou não tem nada a ver isso? Tem muito a ver. A gente precisa lembrar que lá no santuário entrava apenas o sacerdote. Né? E esses pães, eles eram trocados semanalmente.
Olha, isso é interessante, essa informação é muito interessante. Sabe que dia? Que dia? Ao sábado. Eles trocavam o pão no sábado. No sábado. Quantos sacerdotes iam para trocar? 4. Aham. 4 trocavam. E eles então poderiam se alimentar desse pão. Olha que interessante. Uau. Os sacerdotes podiam comer o corpo de Cristo, né? Interessante que naquele tempo, aqueles pães só os sacerdotes poderiam comer, com uma exceção, Davi se alimentou, né, quando teve fome. Mas era uma atividade apenas dos sacerdotes. Depois da morte de Cristo, então o sacerdócio passa a ser de todos os crentes. E todos podem participar desse emblema e partilhar esse emblema. Então, quando nós temos o ritual da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, que nos ensinou e disse que deveríamos fazer isso até que Ele volte, né? Até quando Ele venha mais uma vez participar conosco, então nós também comemos do pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas iniquidades. Veja, para o pão ser feito, mesmo sem fermento, mesmo esse magrinho, como o senhor mencionou, ele precisa, o trigo precisa ser moído, precisa ser peneirado. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades e hoje nós podemos participar desse sacerdócio que é de todos nós e não apenas comê-lo, representando simbolicamente o corpo de Cristo, mas também partilhá-lo, né, de maneira plena, abundante, pregando o Evangelho. Não era isso que os sacerdotes faziam? Levavam Jesus, a esperança do Messias, a todo o povo. E é isso que o Senhor faz no programa, que nós fazemos aqui na Novo Tempo, partilhando o pão da vida, exercendo o sacerdócio de todos os crentes. Que maravilha, pastor Ivan, que maravilha, amigos. Esse diálogo está muito agradável e muito profundo e muito espiritual. Pastor Laerte Lanza, diante desse comentário do pastor Ivan Saraiva, eu pergunto, assim, de maneira prática, como que uma pessoa pode hoje comer do pão espiritual, por exemplo? O almoço, o jantar, o café da manhã, sabemos, mas espiritualmente, como é que a gente pode comer esse pão? O pastor Ivan já citou Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida. A palavra de Deus também é apresentada como um alimento espiritual, como um pão para a nossa vida. E toda vez que nós estudamos a palavra de Deus, como você faz aqui no Arena, ou particularmente em nossas casas, nós estamos nos alimentando deste pão da vida. Aliás, uma coisa bastante interessante, os pães eram colocados 6 de cada lado, 6 e 6, não é? Uma analogia, uma comparação também, quem sabe, aos 66 livros da palavra de Deus, pão puro, sem fermento, né? Isso não inclui os livros considerados não canônicos ou apócrifos, ou seja, Deus também quer que o nosso alimento seja não contaminado com o fermento do erro, não é? Com o fermento daquilo que não tem a verdade. Então, realmente, toda vez que nós participamos de uma Santa Ceia e comemos aquele pão, nós estamos participando daquilo que o Senhor Jesus nos deu. Nós não estamos comendo o corpo dele, como disse o pastor Ivan, ele apenas representa o corpo do Senhor Jesus e a palavra de Deus é o pão. Ela também é o pão que nos alimenta e nos dá força para seguirmos esse mundo de pecado. Né? Pastor Ivan Saraiva, veja, o pastor Laerte Lanza explicou muito bem, mas eu só queria ampliar um pouquinho o pensamento dele, o pensamento nosso anteriormente, com a seguinte pergunta. Tem uma pessoa em casa que entendeu a importância da Santa Ceia, a ligação, o significado na Santa Ceia com o pão do santuário, com Jesus Cristo. Agora, às vezes a pessoa que está em casa não frequenta igreja nenhuma. Nenhuma igreja. Tem muitas pessoas que não frequentam a igreja. São pessoas de Deus, são pessoas muito sinceras, mas não frequentam nenhuma igreja, portanto não tomam Santa Ceia, não participam. Elas podem comer também do pão espiritual, de que forma? Olha, a gente precisa lembrar que Jesus foi um mestre da didática, né? Quando ele disse assim, eu sou a luz do mundo, todo mundo entende, até um cego. Até um cego. Pela ausência, né? Por contraste. Quando ele disse, eu sou a água da vida, todo mundo entende, né? A gente precisa de água para viver. O único alimento universal é pão. É o pão. Em todas as culturas você o encontra. Por isso, qualquer pessoa entende o que Jesus quis dizer, eu sou o pão da vida. Então, quando a gente ora, é uma forma de se alimentar. Quando a gente conversa com Jesus, do nosso jeito, às vezes no silêncio do nosso quarto, mesmo que eu não frequente uma igreja, eu posso me alimentar desse pão da vida. Talvez ele não frequente uma igreja, mas talvez ele tenha a Bíblia. Encontrando a tua palavra, logo a comi. Olha só, o pão da vida que eu e você precisamos participar. Agora é óbvio que a partir do momento que eu vou me alimentando, eu vou me fortalecendo, eu vou percebendo que toda essa energia espiritual que a palavra de Deus me concede, eu devo partilhá-la.
E eu devo também me alimentar em comunhão. Por exemplo, o senhor viaja muito, nós aqui viajamos muito. E como não vou dizer triste, mas desconfortável se alimentar sozinho, né? Puxa, Às vezes a verdade. gente está lá num restaurante, sozinho. Sozinho, comendo, a família não está, A família né? não Os está, amigos não estão. e a gente está ali se alimentando sozinho. A gente precisa, mas não é o ideal. O alimento é uma necessidade fisiológica que nós partilhamos, aliás, é a única necessidade fisiológica que nós partilhamos. Nós nos convidamos para ir uns nas casas dos outros para nos alimentar, né? Para nos recriarmos em alegria e em amor. Quando o indivíduo é alimentado e fortalecido, sozinho ele descobre, eu quero também comer do pão da vida com os meus irmãos, com os meus amigos, e aí ele descobre a necessidade de estar na igreja, De ir à igreja, de se alimentar, congregar com os irmãos. congregar com os irmãos. Então, acho que vale a pena esse convite, né? Olha, você que se alimenta em casa, você que... É válido, é importante isso também. Mas estarmos entre irmãos é o plano de Deus para a vida de todos nós. Amém. Pastor Laerte Lanza, uma palavra de um pastor para os nossos queridos telespectadores, nossas ovelhas, espiritualmente falando. Você pode olhar para a câmera e falar com eles. Dê uma mensagenzinha final, encerrando esse momento. Olha, nós estamos uma semana muito especial aqui no Arena do Futuro, estudando um dos simbolismos mais fantásticos da Palavra de Deus, de maior expressão da didática de Deus, que é o santuário. Você percebe que em cada móvel, em cada cômodo do santuário, cada objeto tem uma aplicação que se volta para a pessoa do Senhor Jesus, que quer ser o centro da nossa vida. Tudo aquilo apontava para o Messias que um dia viria, e ele veio, e ele cumpriu aquilo que a palavra de Deus diz, e o Senhor Jesus quer ser o centro da sua vida também. Ele quer ser o pão para você, para a sua família, para o seu casamento, para as suas necessidades espirituais. Ele quer ser tudo para você. E quem sabe hoje é a sua oportunidade para comer desse pão, comer da palavra de Deus que fala do pão vivo que desceu do céu para nos dar a salvação. Amém. Aproveite a oportunidade. Que lindo isso, que lindo. Tocou o nosso coração. Pastor Ivan Saraiva, as suas palavras finais desse momento ao nosso amigo e à nossa amiga que está nos assistindo. Querido amigo, querida amiga, você sabe que quando nós nos alimentamos do pão físico, aquele pão passa a fazer parte de nós. Ele nos dá energia, nutrientes, para que a gente possa viver. Quando Jesus se declara o pão da vida, e nós comemos dele simbolicamente, quando eu e você estudamos a palavra de Deus, quando oramos, quando testemunhamos, todo o ministério de Cristo começa a fazer parte da nossa vida, das nossas entranhas, da nossa alma. A necessidade que você e eu temos de nos alimentarmos do pão da vida é tão profunda e real quanto eu e você precisamos nos alimentar. Quero lembrar a você que Davi e Daniel, os três cultuavam a Deus 3 vezes ao dia. Interessante isso. O culto que eles faziam a Deus, a alimentação espiritual deles, eles faziam pela manhã, à tarde e à noite. Isso deveria ser um exemplo para você e para mim também, para que possamos nos alimentar todos desse pão da vida que veio do céu salvar você e a mim. Que Deus lhe abençoe. Amém. Muitíssimo obrigado, pastor Ivan Saraiva, pastor Laerte Lanza, apresentador do programa Anjos da Esperança, que é um ministério, né? E o pastor Ivan Saraiva, orador da Voz da Profecia e também orador do programa Está Escrito Adoração. Foi um prazer tê-los aqui, ok? Nos vemos mais vezes durante essa semana. E você que ouviu esses 2 servos de Deus falando sobre o pão, sobre o santuário, sobre Jesus, de uma maneira tão incrível, né? Com brilho nos olhos, com um sorriso nos lábios, mostrando claramente para nós o significado, a importância de comer do pão espiritual que é Cristo Jesus. Agora, nós vamos nos preparar para fazer a outra parte do programa e trazer para a nossa vida as aplicações e os significados de tudo isso para que a gente possa ter uma vida mais fiel, uma vida mais firme na fé, uma vida espiritualmente mais segura e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Porque Jesus em breve voltará e nós precisamos estar devidamente preparados. E para então nos ajudar nesse preparo, nós temos aqui o Quarteto Arautos do Rei, que apresenta mais uma mensagem para a nossa vida espiritual.
após dia, eu me entrego em comunhão e por completo para ser usado só por ti, Senhor. Como teu servo, me reconheço em tua palavra, me fortaleço para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia, eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Na minha estrada vejo os campos, quero então abrir a alma para ser usado só por ti, Senhor. Muitos esperam pela palavra, dá-me, ó Pai, força e graça para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia, eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia, eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado só por ti, Senhor. Amém. Muito obrigado, Arautos do Rei, por essa música linda, maravilhosa, que realmente tocou o nosso coração. E agora, meu amigo e minha amiga, nós vamos continuar o tema que já começou com os pastores Laerte Lanza e Ivan Saraiva. Agora eu convido você a tomar a sua Bíblia, nós vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler hoje vários versículos, e esses versículos todos irão ajudar-nos a entender de uma maneira mais ampla ainda o significado daqueles pães sem fermento que estavam no lugar santo do santuário aqui na terra. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com você está em Miqueias. Miqueias é um livro pequeno que está no Antigo Testamento e é um livro muito importante, especialmente quando se fala do Messias. Veja o que diz Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá.
De ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja que esse texto está mostrando algo muito importante relacionado ao pão que havia no santuário lá nos tempos de Moisés. Por quê? Porque a profecia de Miqueias anuncia o nascimento de Jesus aqui na terra, quando Jesus então veio para nos salvar. Só que esse verso mostra a cidade onde Jesus nasceria. E ao mesmo tempo, esse versículo faz referência à origem de Jesus. Ou seja, Jesus não passou a existir depois que nasceu de Maria, da Virgem Maria. Não, Jesus já existia antes. E esse texto diz que Jesus existe desde os dias da eternidade. Em outras palavras, esse verso afirma que Jesus é eterno. Ok? Mas como homem, quando ele se tornou homem, um de nós, Jesus então nasceu de Maria. E o texto que a gente acabou de ler menciona que Jesus nasceria numa cidade chamada Belém. Belém Efrata, uma cidade pequena. E por que em Belém? Se você analisar, vai descobrir que esse nome, Belém, significa pão. Aliás, a cidade de Belém era a cidade do pão, conhecida como a cidade do pão. E justamente na cidade do pão nasceria o pão da vida, nasceria Jesus Cristo, que era simbolizado, tipificado também por aquele pão sem fermento que havia no santuário nos dias de Moisés. Por isso esse verso, ele menciona Belém e menciona que Jesus nasceria exatamente nessa cidade. O pão da vida nasceria na cidade do pão. Quando você vai para Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 2, você percebe que essa profecia se cumpriu. A gente sabe que se cumpriu, mas eu vou ler esse texto porque isso é muito interessante. Mateus capítulo 2, versículo 1. Confira. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, eu só li esse verso de Mateus para mostrar que a profecia de Miqueias, de fato, se cumpriu. Então, Jesus, o pão da vida, nasceu ali. O nascimento de Jesus tem tudo a ver com o pão, mas nós queremos mostrar dois aspectos interessantes. O primeiro, Jesus nasceu aqui para se tornar um de nós e para nos salvar, para morrer na cruz e salvar a humanidade. Esse é um assunto muito conhecido por você que acompanha o Arena, não somente hoje, mas durante vários anos. Agora, tem uma outra coisa. Jesus, como sendo o pão da vida, que nasceu em Belém, ele também veio para saciar a fome humana. Jesus veio para alimentar as pessoas do pão espiritual. Ou seja, Jesus veio para salvar a humanidade e para fortalecer a fé, a saúde espiritual. Ou seja, para trazer ao homem o verdadeiro alimento que Deus quer que comamos. Agora eu quero convidar você a ler mais um texto que está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14 diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aqui está a profecia que está relacionada com Miqueias 5, verso 2, e quando você vai para Mateus, você vê essa profecia messiânica se cumprindo na íntegra. Vamos ler o texto. Vamos para Mateus agora, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Vamos ler os versos 22 e 23. Está escrito assim: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Veja só que texto claro esse daqui. Então, Jesus Cristo veio a essa terra para salvar a humanidade e para alimentar as pessoas espiritualmente, como nós já vimos. Agora tem uma coisa muito curiosa. Há um texto aqui em Mateus, no capítulo 5, verso 6, que aí faz essa ligação direta com Jesus, o pão, o santuário e o nosso alimento. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez, agora em Mateus, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Veja, esse texto agora chama a atenção dizendo o seguinte: feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Fome. É isso que Deus quer que nós entendamos. Você já tentou comer sem fome? É algo horrível, né? Já tentou tomar água sem sede? É algo horrível. Agora, quando a pessoa está realmente faminta, quando a pessoa realmente tem fome, o alimento nem precisa ser aquele banquete, nem precisa ser aquele alimento sofisticado. Uma comida simples, entendeu? Uma comida bem simples. Mas a pessoa que está com muita fome, aquela comida se torna um banquete para as pessoas. Então, quando o ser humano vem a Jesus com fome da palavra, com sede da palavra, com fome espiritual, um versículo da Bíblia é um alimento. Um versículo da Bíblia é um banquete. Agora, quando a pessoa está cheia de si mesma, quando a pessoa está cheia do seu próprio eu, quando a pessoa está cheia das suas próprias convicções, quando a pessoa se acha conhecedora de tudo e não tem espaço para mais nada, essa pessoa pode ouvir um sermão maravilhoso, pode ouvir uma exposição incrível, pode assistir aos melhores programas do mundo, os melhores sermões e cultos do mundo. Essa pessoa vai sair criticando, chateada, ela não sai feliz, ela não concorda, ela não aceita, ela não considera, porque essa pessoa está tão cheia de si mesma, cheia de orgulho, cheia de confiança própria, que não há fome e nem sede da palavra de Deus. Deus deseja alimentar todos nós, mas ele fala assim: feliz aquele que tem fome de Deus. E fome de Deus é justamente a necessidade que a gente sente de estar na presença dele todos os dias. Por isso eu quero convidar você a ler a Bíblia todos os dias. Eu quero convidar você a ter uma vida de comunhão com Deus todos os dias. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você mantém uma vida de comunhão, mais fome e sede de Deus você terá. Por exemplo, o apóstolo São Paulo usou uma frase uma vez em uma das suas cartas, e a frase que ele usa é uma frase um pouco complicada de entender a princípio. Quando ele fala assim: dos pecadores eu sou o principal. Ele diz: eu sou o principal dos pecadores. E a gente olha para essa frase, olha para Paulo e diz assim: Paulo está sendo demagogo? Como? Onde já se viu Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, que escreveu vários livros da Bíblia, diz que ele é o principal dos pecadores? Na verdade, o que Paulo está dizendo é algo mais profundo e às vezes as pessoas não entendem. A verdade é que quanto mais perto de Deus você se encontra, quanto mais perto de Jesus nós nos encontramos, mais dependentes de Deus nós seremos. Quanto mais perto de Deus você chega, mais você consegue enxergar os seus defeitos, os seus pecados, e mais você percebe que o homem é indigno, mas que digno é o Cordeiro, digno é Jesus. Por isso que Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. Não porque ele fosse um homem com a vida irregular, não porque tivesse algum vício, não porque vivesse uma vida de transgressão, não. Mas porque ele estava tão perto de Deus, que quando ele se compara com Deus, ele se sente o pior dos pecadores. Agora, quanto mais distante as pessoas estão de Deus, mais elas se acham, mais elas pensam que está tudo bem, mais elas acham que não precisam de Deus. Eu já conversei com homens e mulheres por aí e que essas pessoas dizem assim, me disseram assim: pastor, eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, não faço nada de errado, não faço mal a ninguém. Ou seja, eu sou uma pessoa tão boa que eu acho que Deus vai me levar para o céu. Veja a visão de algumas pessoas. E eu sei que tem gente me assistindo agora e que muitas vezes pensou assim ou ainda está pensando. Amigo, é preciso buscar a Deus todos os dias. É necessário, é uma questão vital. Por isso que a Bíblia diz: feliz ou bem-aventurado aquele que tem fome. Fome de Deus, fome de pão, fome de Jesus, fome de estar na presença de Deus. Eu agora convido você a ler aquele texto citado pelo pastor Ivan Saraiva e também pelo pastor Laerte Lanza, que é o texto de João capítulo 6. Nós vamos ler João 6, versos 48, 49, 50 e 51. Veja que leitura incrível, que texto incrível é esse daqui. 48. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Continuando a leitura. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Agora o 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele ou dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então aqui está
claramente Jesus dizendo ser ele o pão da vida. Portanto, quando você conversa com ele, você está comendo do pão. Quando você lê a Bíblia, você está comendo do pão. Quando você canta louvores a Deus, você está se alimentando desse pão. Quando você está a sós com Jesus, lá no seu quarto, lá na sua sala ou no seu cantinho de oração, ali você está se alimentando de Jesus. E você sabe que nós somos o que comemos. Se as pessoas se alimentarem de alimentos bons, saudáveis, as pessoas vão ter uma vida saudável. Vão ter saúde, obviamente, mas se a pessoa ingerir ou comer alguma coisa que não é saudável, consequentemente, essa pessoa ficará enferma com muito mais facilidade. Óbvio que se você se alimentar de Jesus, se você dedicar tempo para estar com Jesus, se os seus olhos, os seus ouvidos, os seus 5 sentidos estiverem totalmente ligados e entregues nas mãos de Deus, você vai ter uma saúde espiritual, uma fortaleza espiritual, que quando a tentação chegar, quando a tentação bater a porta do seu coração ou da sua casa, você vai estar tão forte espiritualmente que terá condições de falar não. Porque a tentação vem para todos. Todos nós somos tentados. Mas você lembra que quando Jesus foi tentado, Jesus não caiu naquela tentação. Por quê? Porque Jesus vivia em comunhão com o Pai. Então, alimentar-se do pão espiritual significa ter as emoções, as paixões, os pensamentos, as vontades sob o controle de Deus. O pão da vida fortalece a nossa mente, o raciocínio, fortalece as nossas emoções, fortalece o homem e a mulher interiormente. Portanto, comer do pão espiritual, alimentar-se de Jesus todos os dias, vai dar a você um equilíbrio, uma fortaleza, que quando chegar a tentação, você vai dizer o seguinte, não, e você sai e você não cai naquela tentação, se estiver espiritualmente forte, entende? Então, muitas pessoas, quando caem em algum pecado, quando caem em algum tipo de situação pecaminosa, é porque essa pessoa não estava forte o suficiente. E não basta estar forte o suficiente. Às vezes, nós temos que fugir de certas situações para não ficarmos expostos a tais tentações. Entendeu? Bom, a palavra de Deus continua falando da importância e necessidade de se alimentar. E eu quero convidar você a ler um texto mais. Nós vamos ler agora Amós. Esse livro de Amós é um livro incrível. Ele fica logo depois, você passa o livro de Daniel, passa Oséias, e aí você já tem Joel e Amós. Amós capítulo 8, versos 11 e 12. Confira comigo. Amós 8, 11 e 12. Está escrito, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome. Olha só, enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Esse texto, ele vem justamente como um texto contrário, diferente, é um contraponto ao texto de Mateus capítulo 5, versículo 6. Porque lá em Mateus diz assim, feliz, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Porque serão fartos, feliz quem tem fome. Mas aqui, nesse texto, está dizendo o seguinte, ai de quem tiver com essa fome aqui, ai. Porque o texto fala, eis que vem dias em que Deus vai enviar fome sobre a terra. Quando é que Deus vai enviar fome sobre a terra? Quando a porta da graça se fechar. Quando Jesus sair do santuário celestial e falar, está feito. Jesus sai do santuário, diz está feito, fecha a porta, termina a intercessão de Cristo, terminará então nesse momento a oportunidade e as chances de salvação. Então nesse instante vai se cumprir o texto de Amós que diz que Deus enviará fome sobre a terra. Não é fome de pão, de comida, não é fome de arroz e feijão e salada, não é fome de comida literal, é a fome do alimento espiritual. Ou seja, as pessoas vão viver um momento de angústia. Por quê? Porque deixaram passar o tempo de graça, porque deixaram passar o tempo de comer do pão espiritual como Jesus está mandando. Agora é o momento em que o texto de Mateus 5, verso 6 faz sentido e está se cumprindo. Feliz quem tem fome da palavra de Deus. Se você está assistindo a Arena com fome, tenha certeza que Deus vai dar a você o que você realmente precisa para estar saciado, para ser farto, para estar tranquilo, para estar alimentado. Mas, se você deixar passar esta chance, deixar passar esta semana, esta oportunidade, pode ser que ela não se repita mais.
Pode ser que no futuro você não tenha mais chances. Por isso, não deixe escapar esta oportunidade. Porque quando a porta se fechar, as pessoas vão correr de um lado para o outro, tentando buscar a palavra de Deus, tentando o alimento espiritual, mas será tarde demais, porque a porta estará fechada. Então, meu amigo e minha amiga, hoje Jesus está chamando você para dedicar um tempo para tudo que você está fazendo, para tudo. Se você trabalha demais, tem que tirar um tempo para Deus, tem que tirar um tempo, e não é qualquer tempo, é o melhor tempo. Não é o que sobra. Deus tem que estar em primeiro lugar. Se você realmente deseja a salvação, se você realmente deseja estar com Jesus no reino dos céus, se você quer a vida eterna, você precisa hoje tomar uma decisão. E a primeira decisão é dedicar mais tempo para comer do pão espiritual. E a segunda decisão é você se entregar completamente a Jesus. E claro, isso envolve nascer de novo, isso envolve o batismo, como Jesus nos ensina em sua palavra. Tá bom? Amém? Agora vamos fazer o seguinte. Para terminar o nosso estudo bíblico, a nossa mensagem, eu vou sentar ali no meu sofá, na minha cadeira. Você já está sentado aí no seu pequeno grupo, ou na sua casa, ou numa igreja. Vamos sentar, porque eu quero dizer aquelas palavras finais que normalmente a gente diz de coração a coração. Por favor, você já está sentado, você já está preparado, então agora nós queremos conversar mais seriamente, eu e você. Por favor, chega mais perto. Dá para chegar mais perto? Dá ou não dá? Chega mais perto. Chegou? Chegou ou não chegou? Chegou mais perto, muito bem. Então agora que estamos bem perto, eu quero te fazer um convite especial. Durante todo o programa nós convidamos você para comer do pão espiritual, durante todo o programa nós procuramos esclarecer a questão do pão e tudo mais. Mas agora eu quero fazer um convite a você homem, a você mulher, a você jovem, a você adolescente, a você que é um juvenil, uma criança. Eu quero convidar você a fazer nessa noite 5 coisas importantes. 5, olhe para minha mão aqui, 5 coisas. A primeira, ler a Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias. Dedicar tempo para ler a Bíblia, ok? Número 2, aceite a Jesus como Salvador pessoal. Número 3, obedeça aos mandamentos de Deus. Número 4, nasça de novo. É preciso nascer de novo, da água e do Espírito. E número 5, é preciso permanecer firme na fé, como uma testemunha fiel de Jesus aqui na terra. Repito, 5 coisas. Primeira, ler a Bíblia todos os dias com oração. Número 2, aceitar Jesus como Salvador pessoal. Número 3, obedecer aos 10 mandamentos. Número 4, nascer de novo, ser batizado. E número 5, permanecer firme na fé até a morte ou até a volta de Jesus. Dá para fazer isso? Dá ou não dá? Claro que dá. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, se você deseja dar esses passos, se você quer nascer de novo, se você quer hoje receber as bênçãos de Deus, se você quer ser batizado, então agora no seu pequeno grupo, ou na sua casa, ou numa igreja, coloque-se em pé, porque eu quero orar por você. E você que está assistindo a TV em casa e não frequenta nenhuma igreja, você que está em casa acompanhando esse programa, mas você não faz parte de nenhuma igreja, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode entrar no nosso site, que é encontreumaigreja.com.br. Vá à Igreja Adventista mais perto da sua casa. Chega até lá, diga assim, eu assisti o Arena, o pastor Luiz me convidou para estar aqui e eu estou aqui. Me ajudem, porque eu quero nascer de novo. Amém? Parabéns por sua decisão. Enquanto você vai se levantando, enquanto você vem para frente, enquanto você confirma essa decisão, nós vamos ouvir uma belíssima música com o Quarteto Arautos do Rei.
em meio à multidão haviam cobrado. Ele era um traidor, um homem sem valor. Então ouviu falar que o mestre iria ali passar, e em sua solidão seu coração se abriu. Zaqueu então subiu bem alto para ver Jesus. Subiu para se humilhar, tentar achar perdão. Foi quando o mestre olhou pra ele, disse em alta voz: depressa desce aqui, em sua casa vou habitar. Estou aqui com minhas mãos erguidas para o céu, implorando ao meu Jesus, desce depressa, preciso descansar em sua casa, quero hoje habitar. Sou eu que hoje estou cansado de viver aqui. Preciso logo estar na casa de meu Pai. Sou eu que hoje estou olhando para o alto, pedindo em alta voz: desce depressa, meu Jesus. Estou aqui com minhas mãos erguidas para o céu, implorando ao meu Jesus, desce depressa, preciso descansar em sua casa, quero hoje habitar. Em sua casa quero hoje habitar. Que maravilha! Deus é maravilhoso realmente. Ele alcançou Zaqueu, ele alcançou a mim, ele alcançou tantas pessoas no mundo inteiro e continua alcançando as pessoas de nossos dias. E eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Abra sempre seu coração.
Dedique tempo para ler a Bíblia. Entregue a sua vida a Jesus e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Vamos agora fazer uma oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, que é o nosso alimento diário. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de, em tempo oportuno, tempo de graça, nós podermos ler a Bíblia em liberdade total, orar, conversar contigo, frequentar a igreja, tomar decisões. Agora, tem essa pessoa que está orando comigo, esta mulher, este homem, essa família, esse pequeno grupo, esta igreja. Nós queremos, Senhor, entregar cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. Que quando Jesus voltar, todos estejam preparados e juntos possamos viver contigo por toda a eternidade. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus, o pão da vida. Amém.